Olá! Daqui a pouquinho a Gabriela tá entrando. Sejam bem-vindos. Começando a nossa live de hoje com a continuação do exercício que a gente passou no domingo e também com dois assuntos bem legais. Assuntos de solidão e assunto de culpa. Vamos falar sobre os dois. Oi, gente, tá entrando aí? Olá, pessoal. Começando então, e eu já estava comentando com eles, Gabi, que hoje a gente vai falar sobre culpa, culpa que a gente sente, às vezes que nem precisava, a maioria delas. Solidão, a questão de se sentir sozinho, solitário. E também a gente vai dar hoje a continuação do exercício que a gente deu domingo. Caso algum de vocês não estava no domingo, a primeira parte do exercício foi o seguinte: a gente pediu para que as pessoas escrevessem 5 momentos da vida que quando a pessoa lembra, ela se sente muito triste ou culpada com ela mesma, né? Triste com ela mesma, com revolta dela mesma, com culpa dela mesma, que são sentimentos que te fazem mal a lembrar daquele momento. Caso você não estava na live de domingo, você pode escrever aí enquanto a gente conversa, e aí depois você faz a segunda parte do exercício junto com a gente, né? Gabi, por favor, se apresenta aí pro meu pessoal também que está entrando. Olá, gente. Eu sou a Gabriela Rivete. Só que eu tô entrando pelo perfil do Positivante, né? Que é um dos perfis que eu tenho. E eu e Carol, a gente decidiu trazer esses conteúdos sobre amor próprio. Então, a nossa primeira live, né, sobre isso foi no domingo. E foi muito legal, né? Quem não conseguiu assistir, quem quiser dar uma olhada, tá no nosso perfil, né? Tá no IGTV. Porque foi muito legal. E então é isso, porque a gente sentiu uma necessidade, né? Tanto o pessoal que a Carol atende, tanto os meus alunos, eles lidam bastante com essa questão de amor próprio. A gente achou que era um tema super relevante para trazer agora. E não só, né? Não só porque, na verdade, o amor próprio é muito abrangente. Abrange muitas coisas, abrange muitos temas. E a gente está vivendo um momento que é muito pertinente também falar de amor próprio, né? Que é olhar para dentro. Amor próprio é isso, é a gente Nossa. saber olhar para dentro. E o melhor momento é realmente esse que a gente está vivendo. Hoje, os assuntos de hoje, de solidão e de culpa, eles vieram da nossa live de domingo. Foram pessoas que comentaram sobre esses dois assuntos. E aí a gente falou, nossa, para falar sobre isso, a gente precisa de uma live só para isso. E por isso a gente está aqui hoje. A gente está trazendo para vocês porque ela é professora, eu sou terapeuta e com todas as pessoas praticamente que a gente conversa, todas elas a gente sente esse déficit de amor próprio. As pessoas comentam que sempre ajuda os outros, não sabe se ajudar, sempre cuida do outro e se deixa para o último, e como eu sempre falo, no final da fila. Então é por isso que a gente está vindo aqui hoje, para te ajudar na prática a fazer esse barco andar. Então, vou começar a falar sobre culpa. Depois a Gabi vai me ajudar a falar sobre solidão e eu tenho muita coisa para falar sobre culpa, gente. E vocês vão ver que é algo que para muita gente vai ser uma novidade e para algumas pessoas vão pensar assim, nossa, mas é tão óbvio, como é que eu não pensei nisso antes? Porque, vamos lá, o que é culpa? Culpa é um sentimento, certo? Que a gente sente dentro da gente. A culpa serve para quê? A culpa serve para que a gente não faça maldade. Então, se algum dia eu for lá e matar alguém, eu preciso sentir culpa para eu nunca mais fazer isso. Eu peguei um exemplo também, né? O pior que tinha. Chegou chegando. Mas é isso. A culpa foi colocada por Deus dentro de nós para que faça a gente ficar na linha. Vamos dizer assim, quando a gente erra, quando a gente faz algo muito ruim, maldade, eu gosto de usar essa palavra ligada à culpa, quando a gente é maldoso, a gente precisa se arrepender. Para se arrepender, tem que vir culpa, um sentimento ruim. E aí a gente vai lá e pede desculpa. E aí o que acontece? Quando a gente pede desculpa, a culpa deveria sair de nós. Olha que fácil. Fácil de lidar, né?
Fez uma coisa errada, sentiu culpa, pede desculpa e se livra. Mas duvido que alguém deixe isso acontecer. Como é que a culpa está sendo utilizada hoje? As pessoas sentem culpa por tudo e por qualquer coisa, que não tem necessidade. E aí, como a culpa é algo muito, muito ruim que fica dentro de nós, a pessoa devolve, não é devolve, entrega a culpa para o próximo. Então coloca a culpa no outro. Porque não quer ficar com aquele fardo. Dói demais, é horrível. Então a pessoa culpa o outro. Ao invés de ir lá e pedir desculpa, é verdade, desculpa e deixa sair, não. A maioria das pessoas tem um ego tão grande que não consegue pedir desculpa. Pensa aí, você. Quantas vezes você errou e ao invés de pedir desculpa, você deu uma desculpa? Verdade. Para tentar tirar aquilo de dentro. Só que não sai. Você dá uma desculpa, a pessoa acredita na tua desculpa, ela para de te culpar, só que o sentimento fica. Porque você sabe que você errou, você fez uma maldade. Então, gente, o sentimento de culpa, ele nada mais é algo que nem eu falei, para nos manter na linha. Só que a gente precisa saber o que fazer com ele. Outra coisa que eu quero comentar, até não anotei assim, para trazer um conteúdo bem legal para vocês. É a questão de aceitar o próprio erro. Quando a gente tem amor próprio, aí que entra a questão do amor próprio. Quando a gente tem amor próprio, a gente aceita que a gente não é perfeito, a gente aceita que a gente está numa caminhada de evolução. Sabendo disso, a gente erra, né? Eu só vou estudar para matemática se eu souber que eu sou ruim em matemática. Então, para eu saber que eu sou ruim em matemática, eu vou precisar errar em matemática. Olha que lindo, não é lindo? Só que as pessoas não aceitam errar. Então, as pessoas que não aceitam quando erram são pessoas que não estão aceitando a sua caminhada de evolução. Elas já acham que tá bom, aqui tá bom, e eu me cobro que eu tenho que ser boa aqui, hoje, eu tenho que estar ótima, e aí eu não aceito essa minha caminhada de evolução. Aí, toda vez que eu errar, eu vou sentir culpa, eu vou me xingar, eu vou gritar comigo, eu vou me botar lá pra baixo, eu vou achar que o mundo é o ó, que eu sou horrível, a pior pessoa do mundo. E vai vir a culpa junto. Então, gente, vamos aceitar que estamos numa caminhada de evolução. Vamos aceitar que não estamos perfeitos. O dia que a gente ficar perfeito não existe, mas o dia que a gente ficar bom, assim, maravilhoso, a gente ascensiona. Ascensionar significa virar luz, virar um anjo e ir lá viver do ladinho de Deus. E não estamos nesse momento, estamos aqui na terrinha, né? Tendo que encarar tudo que estamos encarando com pandemia, com tudo que está acontecendo no nosso Brasil e olhar principalmente para os nossos erros. Tem várias perguntas bem legais que eu estou dando uma olhada aqui. Deixa eu ver umas aqui já para responder, que eu estou gostando do que o pessoal está comentando. A Malu perguntou, e quando culpa os outros pelos erros cometidos? Então, é aquilo que eu comentei sobre você repassar a culpa. É a dificuldade de pedir desculpa. Precisa dar uma olhadinha para esse ego. Se cobrar de estar perfeito. Se cobrar que já tem que ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa perfeita. Eu acho que perfeita é a melhor palavra. E aí, quando eu me cobro disso, eu não aceito que eu ainda tenho que evoluir, eu não aceito que eu não sou tão boa. E aí eu crio uma desculpa, dou a culpa pro outro e me livro. Só que eu me livro só do julgamento das pessoas, eu não me livro do sentimento. O sentimento fica lá dentro. O pessoal tá comentando aqui, ó. Com certeza, pura verdade, o problema da culpa é que ninguém assume. Então, aí vocês que estão nos ouvindo agora, têm essa maravilhosa oportunidade de estar ouvindo isso que eu tô falando, internalizar dentro de vocês e ver como você pode melhorar. Não é por à toa que você tá me ouvindo hoje, percebe o que você pode melhorar nesse sentimento de culpa aí dentro de você. Outro ponto que eu quero comentar também
sobre o excesso de responsabilidade. Tem muita gente que precisou crescer muito cedo. Tem muita gente que virou adulto aos 8 anos de idade. Então, lá desde muito pequenininho, já começou a assumir uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade, quando conquistada, ela não vai embora. Ela fica. O que é muito bonito. Só que junto vem uma necessidade de ser responsável pelo mundo. Tinha só 8 anos, vamos dar um exemplo aqui. Tinha só 8 anos quando precisou sustentar a família. Gente, eu recebo muitas pessoas assim em consultório. Essas pessoas hoje, adultas, elas não sabem muito bem o que fazer com a própria vida. Porque elas tinham um excesso de responsabilidade tão grande em cuidar dos outros, fazer a vida dos outros engatar, fazer os outros sobreviverem, que agora que tá todo mundo andando sozinho, o que eu faço? E esquece dele mesmo. A responsabilidade ficou lá no outro. Então, são pessoas que eu estou ensinando em terapia a criar metas, a desenvolver projetos, sonhar. Então, assim, o excesso de responsabilidade também traz culpa. Dá uma olhadinha aí dentro de você também para ver o que pode estar acontecendo. Deixa eu ver o que mais. Tem várias pessoas comentando aqui. Você pode ficar à vontade para comentar, viu, Gabi? Eu acho que a culpa existe muito onde está faltando amor. Então, se eu estou me culpando demais, eu não estou me olhando com esse amor, eu não estou me olhando com esse cuidado. Sobre a gente, né, projetar e acabar culpando o outro, né, apontar o dedo, o nosso ego, ele cria mecanismos de defesa quando ele não quer lidar com alguma coisa que está dentro da gente. Então, assim, sim, é muito mais fácil a gente colocar alguma coisa em outro lugar, algum problema em outra situação, criar justificativas, criar, né, coisas que vão comprovar que não sou eu que estou errada, que não sou eu que tenho que encarar para mim, é o outro, é tudo fora. A gente falou na outra live também da nossa tendência de olhar sempre para o exterior e esquecer do nosso interior. Então, o nosso ego, ele vai fazer isso, ele vai buscar esses mecanismos para colocar sempre para fora, ao invés de se voltar para dentro. E a questão é como a Carol, né, falou, a gente está aqui nesse plano da Terra porque a gente é humano e a gente tem que estar aqui, a gente tem que errar. Errar vai fazer parte. Eu passei por algumas situações de erros e que depois eu ressignifiquei. Eu pensei assim, nossa, que bom que foi agora. Que bom que esse erro veio agora. Imagina se veio lá na frente. Pelo menos agora eu já reparo, já melhoro, né? Já cuido mais, já fico mais de olho, já sei onde é que eu tenho que ficar de olho, já sei onde é que eu tenho que me prevenir, já sei o que é que eu tenho que preparar, já estou me antecipando. Que bom que foi agora. Gratidão. Gratidão por ter sido agora. Então, assim, é uma questão também da gente ressignificar. E quando a gente, né, a dificuldade de perdoar o outro, né? Eu vejo muito isso, dificuldade de perdoar o outro. Quando outra pessoa faz uma coisa muito errada pra gente. Se aquela pessoa fez uma coisa muito, muito errada pra gente, você tem que ter essa percepção de que perdoar não significa ter que conviver com aquela pessoa. Você não tem que conviver com uma pessoa que vai te fazer mal, você não tem que conviver com uma situação que é desagradável pra você. Mas você pode perdoar pra se libertar desse sentimento negativo. Porque esse sentimento negativo, ele vai estar te corroendo, ele vai estar atraindo outras situações também prejudiciais para você. Então, a gente perdoa o outro também como uma forma de se libertar. Se você não está conseguindo, né, perdoar o outro pelo outro, então perdoa por você. Mas esse auto-perdão também, voltar para si mesmo, é você se amar. É um exemplo, sim, de amor próprio. Você se olhar com cuidado, né, colocar a mão no teu próprio ombro e falar assim, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente aprende, tá bem? Você aprendeu, você errou, né? Seja humilde, você é humano. Errar faz parte. Que bom que foi agora, que bom que não foi depois, num momento que talvez fosse prejudicar mais. Que bom que foi agora. Aprendemos e seguimos em frente. Porque ficar se culpando, eu tenho umas neuras assim em relação a perder tempo. Pra mim, a pessoa ficar se culpando, ficar se martirizando, né? Como a gente falou na outra live, ficar dando chicotada, me culpando, me martirizando, me julgando, me criticando. É perda de tempo. É uma energia direcionada para um lugar totalmente negativo, para um lugar totalmente prejudicial.
que vai te roubar um dia inteiro que você poderia estar fazendo coisas boas, que você poderia estar colocando sua energia em coisas produtivas. Então, quando você fica se culpando, né, se julgando, quando você não quer nem se perdoar, nem perdoar o outro, não é o outro que está sendo afetado, é você mesmo. Então, quem é que você está afetando quando você se culpa? Quem é que vai sair afetado na história? É o outro? É alguma situação? Não, é você. Porque não tá lá, gente, não tá lá fora, tá tudo dentro. Tá tudo dentro. Então, Exato. só vai voltar para você mesmo. Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? A gente pode se cobrar menos, a gente pode se exigir menos. Que tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Eu gostei muito, a Ana Cristina, ela comentou assim, e quando você sempre diz sim e ao dar não, você sente culpa. Nossa. Esse assunto do sim e do não é até uma novidade. Eu postei ali no meu feed, no meu Instagram, que eu e a Gabi, a gente se juntou e a gente tá trazendo uma novidade para vocês. E agora eu lembrei de comentar sobre isso, porque esse sim e esse não é um dos conteúdos que a gente vai disponibilizar para vocês. Vamos comentar agora para eles o que a gente está fazendo, Gabi? Ou esperamos um pouquinho? O que tu acha? Vamos, daí a gente continua. Então a gente vai falar sobre isso rapidinho, daí depois a gente vai falar sobre solidão, sobre estar só. Isso. Estar só. Então tá, o que acontece? Eu e a Gabi, a gente montou uma imersão de autoamor, tá muito linda. São 15 dias imersos em autoamor. E cada um desses dias a gente está trazendo um conteúdo diferente, a gente vai falar de um assunto diferente. E um desses dias a gente fala sobre o sim e o não. A mesma coisa que a gente está fazendo aqui para vocês hoje, explicando tudo para vocês e dando dicas para vocês de como mudar isso, a gente vai fazendo essa imersão de autoamor, mas além disso, na imersão ainda tem meditação para você conseguir se conectar com a tua essência e mudar isso dentro de você. Além das meditações, dos conteúdos, também tem um diário de autoamor para preencher todo dia e conseguir exercitar bem certinho. Ainda tem wallpapers extremamente engraçados que a gente criou essa semana para você avisar a galera que você está em reforma, que você está em imersão, dizendo assim, me dê um tempo, que esses 15 dias eu tô olhando para mim. Então, é um conteúdo... É a minha vez esses 15 dias. Rapidinho, né? Só entrando ali na questão do sim e do não. Sim, isso é muito comum. A gente foi ensinado que a gente tem que dizer sim para tudo. Sim, amém, amém para tudo. Alguém me pede ajuda, eu tenho que ajudar. A gente acaba entrando nessa onda do ter. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Porque a gente foi ensinado assim, tá tudo bem. A gente também não tem que se martirizar por causa disso. E aí, como a gente recebe, né, algum convite, alguma proposta, e a gente não sente alinhamento nenhum com isso, a gente quer dizer um não, aí a gente acaba dizendo um sim, e a gente faz um negócio totalmente arrastado, a gente não se doa, a gente não se entrega, é um negócio que fica estranho, tá fazendo mal pra gente. E cria essa contradição interna gigantesca. Tipo assim, nossa, mas eu não queria estar fazendo isso, mas eu tenho que dizer sim, mas eu tenho que dizer sim, mas eu posso dizer não? Se eu falar não, significa que eu sou uma pessoa ruim? A gente tem muito essa contradição dentro da gente. Será que eu vou ser uma pessoa ruim se eu falar não? Gente, não. A gente tem sim que aprender a dizer nãos. Nãos. A gente tem que pensar também em nós. Então, dentro da imersão, a gente vai super aprofundar também esse tema, porque a gente tem sim que aprender a falar não. Não pode fazer uma coisa que está em total desalinhamento com o nosso interior, desalinhamento com aquilo que faz sentido para você. Então, se não faz sentido para você, você tem que saber dizer não. Claro que não é um dizer não, tipo, não. Gratidão, obrigado, mas não posso. Mas, enfim, esse é um tema. E sem inventar desculpa, né? Sem inventar desculpa, as pessoas inventam desculpas para dizer não, e às vezes é só um não tô afim. O não tô afim não precisa ser explicado, eu não tô afim. Exatamente. Olha, fazendo isso, a gente até respeita o outro. Porque a gente fala assim pro outro, pessoa, eu não estou muito alinhada com isso. Prefiro que você encontre alguém que esteja alinhado, que se entregue completamente. Não é? A gente também está respeitando o outro. Olha só, Gabi, o @Lincoln Nalisson, ele falou assim, ó,
Se eu falar não, acho que não terei ninguém do meu lado. E aí eu já vou pegar esse gancho para a gente começar a conversar sobre a tal da solidão que a gente vai falar hoje. Que eu acho que é um gancho maravilhoso. Perfeito, vai. Qual é o problema de não ter ninguém do teu lado? Se responde aí. Beleza, e se não tiver ninguém do teu lado? E aí? Que medo é esse? Para que esse medo? Para que esse pânico disso? Será que não é, o problema nesse caso não é o não, o problema é você ficar sozinho? Pois então eu vou te dar uma péssima notícia. Você é sozinho. Você sempre foi sozinho, você sempre vai ser sozinho. Ser sozinho é uma questão normal. Você nasceu sozinho. E por mais talvez que você seja gêmeo, na hora de ter que dar a primeira respiração foi sozinha. Foi sozinho. É normal, não tem problema nenhum. Nenhum. Então, pessoas que têm a necessidade de sempre ter alguém ao lado, pessoas que têm a necessidade de sempre estar rodeada de outras pessoas, são pessoas que fogem da própria companhia. Por que a tua companhia é tão ruim que tu não consegue ficar com ela? Jesus Maria do céu, quanta pergunta! Pensa aí, dentro de você, leva isso para dentro de você. O que é que tem de ruim na tua companhia? Que nem você tá conseguindo lidar. Nem você tá conseguindo lidar. O que você tá querendo fugir? Do que você quer fugir? Ou será que você vai me dizer assim, ó, Carol, mas eu sou um bom amigo, Carol, eu sou uma boa companhia, então por que você não fica contigo? Aí eu te respondo outra coisa. Então por que você não fica contigo, meu bem? Por que tem que estar sempre desviando a atenção para os outros? Sempre conversando com os outros? Tem uma conversa interna com você mesmo. Aí a Anala botou que tapa. Desculpa, mas é que é um tapa com amor. Tadinha, ela tava esperando a gente falar sobre solidão. Acho que foi ela que... Foi você, não foi? Que sugeriu esse tema? Eu acho que foi. Foi ela. Então ela tava esperando a gente falar sobre isso. De repente vem o tapa. O tapa com amor. É porque a gente precisa desses choques de realidade. A gente precisa. É o que a gente tá falando esse tempo todo. A gente tá muito focado no exterior. A gente esquece que a gente tem um universo incrível dentro da gente. A gente esquece que a gente é um ser magnífico, um ser de luz. A gente esquece da nossa essência, a gente esquece quem a gente é de verdade, porque a gente está sempre focado no lá fora, lá fora, lá fora. Então, quando a gente tem, agora nesse momento, por que tem muita gente sentindo solidão agora? Por quê? Tá todo mundo, a grande maior parte das pessoas tá sentindo solidão. Porque a gente foi obrigado a parar. A gente foi obrigado a parar, a gente foi obrigado a estar, né, na nossa própria companhia, ou então a gente foi obrigado a estar na convivência de outras pessoas, que como a Carol disse, que normalmente a gente já tem ali um relacionamento mais cheio de algum conflito, algum atritozinho, não é? Então a gente foi obrigado a parar um pouco para ter que lidar com essas questões. Porque a gente tem que lidar. A gente pode escolher passar uma vida inteira fugindo dessas questões, né? Ai, não quero olhar para isso agora. Não quero olhar para isso agora, vou fazer outra coisa. Não quero olhar para isso agora, vou conversar com outra pessoa. Eu quero que vocês me respondam aqui. Carol, essa é boa. Sabe aquelas pessoas? Quero ver se alguém aqui é assim. Sabe aquelas pessoas que não conseguem estar com outra pessoa e ficar, tipo, 2 minutos em silêncio? Sabe aquela pessoa que tem a necessidade de começar qualquer assunto? Sabe quando a gente fica em silêncio e você vê que a outra pessoa tá assim já, olha. Oh, mãe, mas você viu aquele episódio da novela? Qualquer assunto é assunto para puxar uma conversa. Não tem silêncio. É a clássica conversa de elevador. Tá frio, né? Tá frio, né? Você viu como é que tá o tempo? Frente fria que foi essa que chegou. Porque gente, tem dificuldade de ficar no silêncio. Eu fico pensando a tortura que é para essa pessoa ficar com os próprios pensamentos. Exatamente. Exatamente. O silêncio, para muitas pessoas, é totalmente ensurdecedor.
Porque você sai daquele ambiente que você tem ali distrações, porque a nossa geração tá adaptada a viver num mundo com 1 trilhão de distrações. Nasce uma resistência dentro da gente que a gente fala assim, peraí, tá tudo muito estranho. Aí começa a vir pensamento, aí começa a vir indagação, aí começa a vir questionamento, aí começa a vir uma lembrança, aí começa a vir um pensamento sobre o futuro. Então eu te pergunto, por que será que hoje que o Brasil é o número 1 país de ansiedade do mundo inteiro? Porque as pessoas têm que lidar com esse monte de coisa que tá aqui dentro e as pessoas não sabem como fazer isso. Então, é melhor sim ter uma outra pessoa para distrair. É melhor poder conversar com outra pessoa, nem que seja sobre o tempo. Mas eu prefiro conversar com outra pessoa do que ter que lidar com o que tá dentro de mim. Dá muito trabalho. Amor. Se você é uma dessas pessoas que a Gabi tá falando, se a gente pode usar você como exemplo do que a Gabi tá falando, saiba que você precisa de ajuda. Exatamente. Não continue assim, porque você vai atrair uma depressão, você vai atrair coisas muito piores. Então, busque uma ajuda, comenta com alguém. Pode ser alguém que você confia, algo que para você conversar sobre isso. Se precisar de uma ajuda psicológica, alguém, um profissional, ou a nossa imersão também vai ajudar sobre isso, mas você precisa procurar ajuda, viu, gente? Não deixa piorar. Sobre a ansiedade, eu quero falar mais uma coisa também. Ai, ansiedade. Eu assisti uma vez uma palestra de uma ginecologista maravilhosa lá de Porto Alegre e ela deu dados e fatos de que hoje todos somos ansiosos. Não tem uma pessoa que não é mais, por conta do mundo. O celular ali, o WhatsApp é tudo muito rápido, se a gente não enxerga o segundo check do sinalzinho ali da mensagem, a gente já dá um negocinho, então a ansiedade tá muito forte. A ansiedade hoje, ela está sendo revertida totalmente em culpa. Pode prestar atenção. Você tem 10 coisas para fazer no dia. Você tenta enfiar tudo naquele dia. Tudo naquele dia. Você tem que fazer naquele dia. Aí se você parou meia hora para dar uma descansada, uma relaxada porque estava demais e ficou uma coisa para trás, você sente culpa. Você sente culpa porque você tinha que dar conta, tinha que conseguir. A culpa vem muito forte. E não é assim, gente. O nosso corpo, quem nós somos, a nossa verdadeira essência, a nossa verdade precisa de atenção. Tem gente que trabalha das 8 às 10. Uma coisa muito interessante. Uma dica. Dividam o dia de vocês em 3 partes. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. É assim que fica equilibrado e que fica saudável. 8 de trabalho, 8 de lazer e 8 de sono. E aí pega essas 8 de lazer e me responde. As tuas 8 horas de lazer, o que você faz? Você limpa a casa, lava a louça, pensa no almoço de amanhã, você dá banho em não sei quem, você está sempre trabalhando ou você está em lazer? Você está fazendo uma coisa que você gosta, fazendo uma pintura, dessas 8 horas de lazer, quantas você realmente se diverte? Tudo bem, tem que tomar banho. Talvez tomar banho não seja um lazer para você, mas tem que tomar banho e vai ser naquelas 8 horas. Tudo bem. Uma musiquinha, o banho fica uma maravilha. Exato. Mas o problema é você usar essas 8 horas para trabalhar mais. Não pode, nem no trabalho, no teu serviço, no teu emprego, nem trabalho em casa. Você precisa se dar lazer. Isso é amor próprio. Isso é amor próprio. Ó, a Malu tá falando que já foi assim, mas mudou. Que bom, Malu. Ela disse, eu adoro me trancar no quarto para ficar sozinha. Eu, a vida inteira, amei também. A minha mãe me xingava, talvez a minha mãe esteja aqui. Eu chegava da escola, mais tarde eu chegava do trabalho e ia pro quarto. Comia e ia pro quarto, ouvir música, escrever. Sempre amei ficar na minha companhia. E aí minha mãe me dizia, ai, mas você tem que conviver mais com a família. Só que era tão bom pra mim ficar comigo. É muito bom ficar na própria companhia, gente. Acreditem, é maravilhoso. É tão bom. Assim, experimentem, né? Quem tá com dificuldade, tira um dia pra você ficar com você mesmo. Quem tá aí sentindo essa solidão, dedica o dia de amanhã, por exemplo, ou dedica o sábado. Esse vai ser o dia que eu vou ficar comigo. Só experimenta. Só experimenta ficar na tua companhia. Experimenta, não custa nada. Vai que você gosta de você.
Vai que você acha Vai que legal. você... Vai que você quer ser Adorei. fofinho. Vai que você se pede em casamento daqui a pouco. É tão bom você, né, pensa bastante, tenta fazer um dia de silêncio, sabe? Um dia em que não há necessidade de falar muito. Antes de você falar assuntos aleatórios, assuntos que não tem nada a ver, percebe qual é o gatilho que está originando esse assunto. Antes de você falar assim, Uhum. ah, tá frio, né? Percebe esse gatilho. Você tá falando isso porque você não tá querendo silêncio? Você tá falando isso pela necessidade de falar com alguém? Percebe o que está impulsionando essa necessidade de falar um assunto aleatório. E é tão interessante essa prática, não é? É muito interessante essa prática de observar o impulso que tá fazendo você querer falar alguma coisa. E aí você vai perceber que na grande maior parte do tempo você pode sim ficar em silêncio. É tão bom ficar em silêncio. E nesse dia que você for ficar sozinho, tenta ficar em silêncio ou então fala sozinho. Gente, eu falo muito, eu falo sozinha pela casa o dia inteiro. O Eu dia também. inteiro. Converso com os meus gatos, eu brinco comigo mesma, eu me zoo, eu paro, eu olho no espelho, eu fico me zoando. É tão bom estar na nossa própria companhia. Eu falo sozinha também, meu marido já tá acostumado. E às vezes eu me respondo. Claro. É maravilhoso, são as Sempre. melhores respostas. E eu penso, gente, olha que resposta ótima, eu que me dei. Claro. É Cara, verdade. e se você não gostar de estar com você, quem é que vai gostar? Quem é que vai também querer estar na tua própria companhia? Né? Cuidado para não ser aquela pessoa chata que tá sempre no pé da galera. Aonde a galera vai, tu tem que estar junto sempre. A galera para de te convidar para sair. E você fica descobrindo onde a galera vai. Se você tá nesse ponto de que você já tá investigando a galera e descobrindo que eles não estão te convidando, saibam, eles não têm nada de errado. É tá contigo o negócio. O que tá. Você tá muito grudento, você tá muito grudento, acho que é a melhor palavra, com essa galera. Então, Aí tá são questionamentos. enjoativo, talvez. São questionamentos que vocês têm que fazer. Quem quiser anotar, pega uma canetinha aí e anota. É, do que eu tô querendo fugir? Né? Do que eu tô querendo fugir? Se eu quero estar com outra pessoa, o que eu não tô querendo enxergar em mim? Né? Uhum. O que eu tô querendo evitar olhar? Porque às vezes são questões muito profundas que a gente tem dentro da gente, isso é muito importante. Às vezes tem uma questão ali muito profunda, você pode saber exatamente o que é, e que você tá querendo fazer um monte de coisa que é para não ter que lidar com isso. Mas isso eu te garanto, né? O universo remexeu tudo para que agora a humanidade parasse. Algum motivo Eu tem. tô amando. Eu também tô amando. Quer dizer, não a questão da pandemia, Exato. assim, né, do A vírus. Eu tô transformação. amando o que o vírus tá nos forçando a fazer. Isso eu tô amando. Exatamente. Galera tendo que ficar em casa com a própria. Eu atendi esses tempos uma moça que eu falei que ela tava começando a ter crises de pânico e eu perguntei o que você normalmente fazia, né, pra que a crise parasse. Ela disse, eu ligava para alguém para sair comigo. Não tem mais como. Esse não pode mais ser teu remédio. E aí, tanto que ela tinha crise de pânico há muito tempo e ela estava sempre ligando para alguém sair com ela, ou seja, fugindo daquilo que vinha. Gente, toda doença, ela tá trazendo uma mensagem pra gente. Se é uma doença que já vem no nosso físico, é porque é uma mensagem que a gente não ouve há muito tempo. Tudo que acontece contigo na tua vida, toda dificuldade e problema, ela vem trazer alguma mensagem que você não está ouvindo. Então, para essa pessoa, por exemplo, eu disse para ela: beleza, você não está podendo sair e fugir, você está tendo que encarar. Então, quando essa crise vier, você olha para dentro de ti e o que está acontecendo comigo? Né? Eu sei que é difícil, precisa de tratamento, precisa. Mas é se olhar. Então tem muita gente descobrindo um monte de coisa. Tem muita gente também que vem me procurar e fala assim: ai, Carol, eu sempre tive esse problema, mas agora na quarentena tá demais, eu vim buscar ajuda. Aí eu fico pensando, se não tivesse a quarentena, quando que a pessoa ia buscar ajuda? Ia ficar empurrando com a barriga até quando? Sem olhar para aquilo ali. Gente, você se olhar e você pedir ajuda é a maior prova de amor próprio.
é a maior prova de amor próprio quando você precisa baixar o teu ego, assumir que sozinho você não consegue e pedir ajuda, seja para quem for. Uma mãe, para um pai, para um amigo, para um terapeuta. Pedir ajuda mostra que você está se dando amor. Exatamente. E que você quer o melhor pra você, quer o melhor pra si mesmo, quer ficar bem, Exato. né? É isso. É isso. Toda crise traz uma oportunidade. Então, assim, reflitam sobre isso. Adorei. É um momento, né? É um momento para a humanidade inteira que tudo aconteceu para que todo mundo parasse. Reflita sobre isso. O que isso significa? Né? Qual é a oportunidade que a humanidade tem agora? Você vai entrar nesse fluxo, vai aproveitar essa oportunidade de parar e olhar para dentro ou não? Você escolhe. No final vai ser tudo uma questão de escolha mesmo, né? Algumas pessoas vão aproveitar, outras pessoas não vão aproveitar. As pessoas que não aproveitarem, em algum outro momento, em breve, vão ter que acabar lidando com outra crise. Porque mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que acontecer. Essa transformação tem que acontecer, essa virada de chave tem que acontecer. Se não for agora, vai ser depois. Como eu já falei, que eu tenho as minhas neuras de perder tempo, eu prefiro fazer tudo agora do que ter que lidar com isso. Eu também. Eu quero dar agora a segunda parte da tarefa. Domingo a gente deu a primeira parte da tarefa, que era escrever 5 momentos da vida, da tua história, do teu passado, em que quando você lembra dele, você se sente mal por culpa ou por tristeza por ti mesmo, raiva por ti mesmo, sentimentos que te fazem mal por você achar que errou. Então, assim, foi essa a primeira parte da tarefa. Caso você queira, você não estava lá no domingo, queira fazer aí, escreve 2 ou 3, quantos você conseguir. E aí eu vou dar a segunda parte da tarefa agora. A segunda parte da tarefa é o seguinte: do lado desse momento, então assim, deixa eu pegar uma folha aqui. Digamos que você escreveu aqui está o ruim, né? O que aconteceu e que me causou algum sentimento ruim. Do lado de cada um dos momentos, você vai escrever, até anotei para não esquecer, qual o aprendizado que esse acontecimento trouxe para a sua vida. Então, por exemplo, se eu me culpo porque lá quando eu tinha 20 anos eu falei para uma menina uma coisa só para machucar ela e não era verdade. E aquilo sentiu culpa dentro de mim. Hoje eu vou escrever o que eu aprendi com aquilo. Tudo que aconteceu na nossa vida acontece por algum aprendizado. Estamos na Terra, estamos aqui para evoluir, que nem eu comentei lá no início. Então, qual o aprendizado? Nesse caso, aprendi que eu não posso diminuir o outro mentindo para o outro apenas para eu me sentir bem. Tá errado? Eu não posso fazer isso. Eu senti culpa por ter feito. Então, anota do lado. Aprendi que não posso ofender alguém mentindo apenas para que eu fique bem. Então, pega ali o que você escreveu dos momentos que fazem você sentir culpa e do lado você escreve o que você aprendeu com aquilo. É a coisa mais importante, aprender com os erros, senão a gente nunca vai parar de errar. E aí, a culpa vai estar sempre nos perseguindo. Se errar 2 vezes a mesma coisa, você na segunda vez você aprende e na terceira vez você não faz. Você não vai perder tempo se julgando e se criticando. Você vai aprender de novo e você vai fazer. É normal errar a primeira, é normal também errar a segunda, a gente é humano. Claro que existem erros pequenos, existem erros grandes, né? Como a Carol falou, vamos amplificar. Né? Eu vou lá e mato uma pessoa. Aí depois eu vou lá e mato de novo. Então, assim, existem proporções muito grandes, não é? Existem errinhos, existem erros, existem errões. Então, vamos tentar aí, né, equilibrar, trazer para a realidade, para uma frequência de erros que seja também, vamos ser bonzinho com a gente, sendo realista. Me fala sobre mentira, a pessoa que sente necessidade, como você falou agora. A mentira é assunto para outra live. Que nem eu falei. A mentira dá muito pano para manga. Existem muitas possibilidades da pessoa ter necessidade de mentir. Muitas. Uma delas é não aceitar a realidade da vida. Só a primeira, sim. Mas tem muitos motivos para uma pessoa mentir.
Exatamente. O ego ele vai criar 1 trilhão de mecanismos para não ter que lidar com coisas que tem que lidar. Coisas que são ou dolorosas, desorganizadoras, que vão chegar para você e vão trazer algum conflito. Então, ele vai criar formas de... E dentro da mentira tem muita coisa também que pode estar dentro, né? A pessoa pode mentir de muitas formas, pode negar. Às vezes pode ser uma mentira que a pessoa acredita. Tô contando uma mentira, mas eu acredito naquela mentira. Então, assim, gente, isso é real. E é muito louco isso. É muito louco, porque tem gente que conta a mentira 3 vezes e tem um momento que ela começa a... Ela cria uma visualização dentro da cabeça dela como se aquilo tivesse acontecido e ela se perde. Ela acha que realmente aconteceu. É muito louco. Exatamente, fica impregnado. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente com a gente. Quero te agradecer muito, Gabi. Está sendo ótimo conversar contigo. Eu gosto muito porque você é muito parecida comigo na forma de abordar os assuntos, né? A gente consegue rir enquanto fala sobre matar alguém, por exemplo. Nossa, que horrível. Mas que legal. Que horrível. Mas é que eu acho... Nada, né, nessas coisas. É boa, traz leveza, né? É leveza. É pra ser leve, sabe, gente? O mundo tá precisando um pouco mais de leveza, porque senão todo mundo entra em depressão. Então, assim, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Gabi, muito obrigada por você também estar presente. Gratidão. Obrigada, beijo pra todo mundo que nos chamou de maravilhosas. Eu amei. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.